Toca na pessoa que está do teu lado. Diga para ele assim: essa noite Deus tem, toca nele aí, fala para ele: essa noite Deus tem algo grande do céu para mim e para você. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem algo grande do céu para você? Eu quero, não precisa levantar, sentadinho mesmo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Você que tem uma Bíblia aí, abra ela. Isso. Livro de Daniel. Livro de Daniel. Capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Quem já encontrou? Bênção. Eu vou esperar, tem alguém que ainda não encontrou. Hoje é a nossa quinta semana, a nossa quinta segunda-feira desta campanha intitulada Eu Sou Capaz de quê? De gerar o meu próprio milagre. Escute, não existe ninguém aqui dentro, além de você, capaz de gerar o seu próprio milagre. Ainda que você tenha o maior amigo do teu lado, a maior amiga do teu lado, mas você é a única pessoa capaz de gerar seu próprio milagre. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas minha situação é crítica. É por isso que você é a única pessoa que é capaz de gerar o seu próprio milagre. Daniel capítulo 3, versículo 14, ou melhor, versículo 13, para nós entender melhor. Contrário? Podemos? Eu não tenho Bíblia, então usa o celular. Se estiver ligado na internet aí, vai lá no Google, bota lá Daniel, capítulo 3, versículo 14, ou 13, versículo 13. A gente tem que aprender a usar a internet para alguma coisa boa na nossa vida também. É hora de nós parar de usar a internet só para aquilo que é mal, só para aquilo que é ruim. A internet não é do diabo como muitos dizem. Tem muita coisa maligna lá, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa edificante na internet. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Tem. E como tem? O problema é que nós só viramos para a tendência do mal. E aí, a gente sofre. Que a gente tem tesouros na mão e deixamos de lado esses tesouros. E a internet, ela não é, como muitos dizem aí, a internet é do diabo. Não, ela não é do diabo. Ela não é do diabo. É a forma em que você usa que ela vai lhe trazer bênção ou ela vai lhe trazer maldição. É a maneira que você usa. Eu me converti, olha para mim. Agora é hora de você ter atenção aqui. Eu me converti num ministério que eles não aceitavam a gente ter televisão. E às vezes eu ia para as lojas fazer compra. Quando chegar naquela loja cheia de televisão, eu entrava assim, de cabeça baixa. E o atendente: pois não, posso ajudá-lo? E eu: pode. Eu só quero que eu tenha um guarda-roupa. Me ensinaram assim. E aí eu tive que aprender dentro da Bíblia que a televisão não é do diabo. Que ela é como a internet. Se você souber usar, você vai se edificar. Seu lar vai ser bênção. Mas se você não souber usar, seu lar vai ser maldição. Você vai ter destruição. E quando eu aprendi isso, pronto. Eu deixei de andar de cabeça baixa dentro da loja. Eu passei a entender que o mal não está na televisão. Como também o mal não está na internet. O mal está naquilo que eu vou usá-lo. Naquilo que eu vou escolher para assistir, naquilo que eu vou escolher para botar na frente dos meus olhos. Quem está entendendo? Sabe, as pessoas, eu vou já para a mensagem, as pessoas estão padecendo, estão sofrendo,
estão lutando contra o diabo, mas muitas vezes o diabo está lá dentro da casa dele, pelaquilo que ele usa, pelaquilo que ele coloca lá dentro da sua própria casa, pelaquilo que ele leva para dentro do seu lar. Olha a nossa juventude aí como é que está, olha os nossos adolescentes como é que estão. Não vou nem além, olha as nossas criancinhas como é que estão. Daqui um dia, quando o menino nascer, ele já vai dizer para a mamãe: cadê meu celular? E a mamãe já vai fazer isso, ó. Já vai meter a mão e dizer: está aqui, meu filho. Já está aqui, eu já comprei. E eu comprei um do melhor. Qual é o melhor aí? Hã? Já comprei um iPhone, pega, filho. Mas por quê? Estão ensinando errado. O pai está ensinando errado, a mãe está ensinando errado. Não, mas é melhor ele ter um celular lá e não chorar. Tudo bem. Mas e o que ele está vendo? E o que ele está assistindo ali? E o que está nos olhos? Porque o que está nos olhos vai para onde? Vai para a mente. Vai para o subconsciente. E no subconsciente não sai não. Ele fica ali, maquinando. Ele fica arquivado ali. Tudo que os olhos captam, ele manda para o subconsciente, e o subconsciente arquiva. E quando ele vê, ele já sabe o que é aquilo. Aquela cena vem, ele já tem noção, ele já sabe o que é. Isso é sério. Olha para mim, isso é sério. Quando eu estava orando para fazer essa campanha, Deus disse que Deus me deu o tema. Eu tinha até anunciado, antes do começo eu tinha anunciado um outro tema aqui. E aí o Espírito Santo, Deus disse: não, tu vai mudar, tu vai botar esse tema. Eu sou capaz de gerar o meu próprio milagre. E como eu sou muito obediente, eu falei: amém, Senhor, que assim seja. Então eu vou mudar o tema, eu vou anunciar que o tema não é mais aquele. E eu consegui entender, dentro já dessas 4 segunda-feiras que nós tivemos aqui, que isso é uma pura verdade. Não há ninguém melhor do que nós mesmos para gerar o nosso próprio milagre, para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino, para mudar a nossa conduta, para mudar a nossa vida. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Ué, pastor, e onde fica Deus? Eu vou lhe explicar onde fica Deus. Deus não vai agir onde você não quer que Ele haja. Ou vai? Não vai. Deus não vai. Se você é viciado e você não quer largar a droga, Deus não vai te matar para você largar a droga. Deus não vai te botar um câncer para você largar a droga, porque Deus sabe que você não quer. Mas na hora em que você demonstra para Deus que quer, que não aceita mais viver aquilo, aí Deus é o primeiro a dizer: então deixa eu ajudar, então deixa eu socorrê-lo, então deixa eu entrar nessa situação dele ou nessa situação dela. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus trabalha assim. É mediante aquilo que nós queremos, é mediante aquilo que nós decidimos, é mediante aquilo que nós determinamos na nossa vida. Eu quero ser bênção, eu vou ser bênção, porque eu determinei ser bênção. Mas eu não quero ser bênção, então não adianta, porque Deus não vai me forçar a ser o que eu não quero ser. Então nós somos a única pessoa capaz de gerar o nosso próprio milagre. Eu quero ser uma pessoa feliz. Só você pode ser feliz. Só você pode se tornar uma pessoa feliz. E para você se tornar uma pessoa feliz, só você. Porque se você não entender isso, que só você pode ser uma pessoa feliz por você mesmo, você pode ter milhares de pessoas em volta de você. Você vai ser uma pessoa triste, angustiada, cheia de rancor, cheia de ódio, cheia de raiva. Eu conheço um monte de gente assim, estão rodeados de muitas pessoas, mas são umas pessoas angustiadas. Só Deus sabe o que passa na mente delas à noite, nas suas camas, nos seus quartos. E por quê? Mesmo tendo uma multidão de amigos, porque nunca entenderam
que tudo que ele almeja só depende dele mesmo. Tudo que ele está buscando só depende dele mesmo. Milagre, seja qual for o milagre que ele está querendo, que isso se torne real na vida dele, só depende dele mesmo. Amém? Encontraram a mensagem? Então vamos ler? Vamos ler? Vamos lá? Daniel, capítulo 3, versículo 13 diz assim: então Nabucodonosor, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servia meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cinta, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrar-te e adorar-te a estátua que fiz. Bom é, vou repetir, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Espera aí, veja o versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Pronto, feche sua Bíblia, desligue aí, ou saia do seu celular. É para ele essas palmas, é para ele. Vou trazer uma mensagem mínima. Vire para a pessoa do lado, pequenininha mensagem, diga para ele: vão tentar te destruir, vão tentar quebrar a sua fé. Está fraco, fala para ele assim: vão tentar te destruir, vão tentar quebrar tua fé, vão tentar fazer você se prostrar. Mas saiba de uma coisa: o Senhor teu Deus é contigo, aleluia. O Senhor teu Deus é contigo. Eu passei uma batalha. Eu preparei essa mensagem lá dentro do meu gabinete. E aí eu subi para cá, fiz a minha oraçãozinha ali. Na hora que me passaram, eu subi. E de repente eu passei a oportunidade para a cantora Francine. E eu desci. E eu fui lá no pastor Diego e disse: procura para mim outra mensagem aí. Gênesis capítulo 6, versículo 16, é isso? E aí ele procurou, eu falei: é essa. Aí quando eu subi, o Espírito Santo disse para mim: não mude, eu quero falar com alguém aqui hoje. E aí eu não tive outra coisa a fazer a não ser não mudar. E essa mensagem é para pessoas que estão aqui dentro, que estão enfrentando, na condição de cristão, estão enfrentando desafios grandes, calúnia, acusações. Olhe para mim, eu vou repetir. Essa mensagem é para pessoas que estão aqui dentro na condição de cristão, de crente em Jesus, que estão enfrentando perseguição, que estão enfrentando calúnia, que estão enfrentando fofoca, disse-me, sei lá o que você está enfrentando, mas deixa eu te dizer, essa mensagem é para você. E o que Deus esta noite está mandando dizer para você? Ainda que te afronte, ainda que te ameace, permaneça firme na tua fé. Permaneça firme na tua fé. Não negue o teu Deus. Não negue o teu Deus. Sabe o que mais tem faltado nos últimos dias?
Sabe o que mais está faltando na vida dos cristãos dos últimos dias? Aprender a ser firme na fé. Não é mais como era antigamente. Os cristãos de antigamente sabiam sofrer. As pessoas falavam mal dele, zombavam dele, criticavam dele, e eles estavam firmes. Hoje, se alguém falar mal de uma roupa que ele está usando, ou de um cabelo, porque ele mudou, ele já desvia. Ele já vai para o mundo, ele já volta para as drogas, ele já fica irado, ele já fica furioso. Olha aqui a situação de uma fé real. Olha aqui a confiança de um Deus verdadeiro, em um Deus verdadeiro. Olha o que é, olha o que essa palavra está nos trazendo aqui hoje. Olha o que é ser um cristão. Não pense você que ser cristão é só alegria, é só bênção. Não pense você que ser cristão é só gozos e mais gozos. Não, ser cristão você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai ter afronta. Em alguns momentos você vai ser até obrigado ou forçado a negar a sua fé. Mas ser cristão é acima de qualquer situação, permanecer ligado ou firme naquele que te escolheu. E essa passagem vai muito mais além do que isso. Porque isso aqui não era um homem qualquer. Isso aqui era um rei. Olhe para mim, eu vou ser bem objetivo. Isso aqui era um rei. Nabucodonosor não era um chefe, um dono de empresa. Não. Nabucodonosor era um rei. Pastor Paulo Miranda, e qual é a diferença de ser um rei e ser um dono de uma empresa? Porque o rei tem poder de mandar matar. O dono de uma empresa não tem. O único poder que o dono da empresa tem é de mandar você embora. Mas o rei tem o poder de mandar matar. E ele então, esse rei aqui faz uma convocação a toda a nação. Porque ele havia mandado levantar uma estátua dele e ele iria consagrá-lo. E lá estava toda a nação reunida. Todo tipo de pessoas de várias religiões. E o rei, sendo conhecedor que dentro, ou melhor, de que no meio daquele povo, que dentro da sua província, havia homens e mulheres, servos e servas de Deus. Sabe o que ele fez? Antes de decretar que a música tocasse para que a consagração fosse realizada, ele cria um decreto, dizendo: aquele que não se prostrar, após os músicos tocar, será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Você acha que tinha só aqueles 3 jovens como cristão no meio daquela multidão? Não, tinha muito mais do que aqueles 3 jovens. Mas 90% se prostraram, 90% temeram a morte, 90% preferiram adorar aquela imagem do que permanecer firme na fé em Deus. A Bíblia diz que o rei então cria o decreto é lançado e ele dá ordem para que os músicos toquem as músicas. E quando o som da música parou, a multidão se ajoelhou. Mas a história do capítulo 3 diz que 3 jovens, servos de um Deus diferente, servo de um Deus que não se carrega no pescoço nem na mão, não, servo de um Deus que não está mais preso no madeiro, servo de um Deus que nem a morte o deteve na sepultura. 3 homens permaneceram em pé. E a notícia ruim corre na hora. Notícia boa não corre não, mas notícia ruim corre. Rapidinho chegou no ouvido do rei. Ei, tem 3 jovens aqui que não se prostraram não. Desafiaram o teu decreto. Estão tentando te humilhar. Não era a intenção de Sadraque, Mesaque e Abednego desafiar o rei. Mas era a intenção de Sadraque, Mesaque e Abednego mostrar quem era seu Deus, aleluia. Mostrar que fé, mostrar que fé eles viviam. Eles não viviam uma fé de boca ou de lábios, eles não viviam uma fé de palavra, mas eles viviam uma fé de atitude.
Amanaia, sica, amanaia. Já está cheio de anjo aqui dentro desse lugar. Ei, olhe para cá, olhe para cá. A Bíblia diz que quando a notícia chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, ele ficou irado. Uma ira sobrenatural tomou conta, pastor Renato, pastor Antônio, de Nabucodonosor. E com razão, aqueles 3 jovens não se ajoelharam. E isso não era só na frente do rei, na frente de toda a nação, de todos os seus capitães. E ele manda trazer os 3 jovens à sua presença. E o versículo lido, a pergunta foi: é de propósito que vocês não se ajoelharam para adorar a imagem que eu fiz? Vocês estão me desafiando, é de propósito que vocês estão fazendo isso? E a leitura lida diz que o rei olha para ele e diz: eu vou dar uma segunda chance, eu vou dar uma segunda oportunidade, eu vou mandar os músicos tocar, e se vocês não adorar a minha estalta, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eu vou lançar vocês lá. E a leitura lida diz ainda que o rei olha para ele e diz: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Vira para a pessoa do lado, toca nele aí, faz ele olhar para você, por favor. Faz ele olhar para você, diga: vão te desafiar, mas saiba, tem um Deus pronto para te ajudar. 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 A Bíblia diz que o rei ordenou que os músicos tocassem uma segunda vez, e eles tocaram. E Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram em pé. Não, olhe para cá, eu vou mais além. A leitura lida diz que assim que o rei fechou a boca, dizendo: eu quero ver qual é o Deus que vai vos livrar da minha mão, Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam para o rei, e um deles disseram ao rei: não necessitamos te responder sobre este negócio, pois eis que o Deus que nós servimos, oh aleluia, Ele vai nos livrar, não só das tuas mãos, mas da fornalha de fogo ardente, aleluia, não só das tuas mãos, ó rei, mas da fornalha de fogo ardente. Eu não sei qual é a fornalha que você está passando, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a tempestade, mas eu sei nesta noite, como mensageiro daquele que morreu e ressuscitou, te dizer: Ele não vai te abandonar, aleluia. Ele vai estar contigo nessa fornalha, Ele vai estar contigo nessa tempestade. Vitória do céu está vindo em tua direção. Os músicos tocaram, eles permaneceram em pé. O rei mandou que os soldados mais fortes viessem e amarrassem ele. E assim foi feita. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais e mandaram lançar lá dentro. A leitura lida, a Bíblia diz que a fornalha estava tão quente que os soldados morreram. Porém, olhe para mim findar a mensagem. Já fechei minha Bíblia. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados lá dentro. E surgiu uma curiosidade no rei. Acredito que o próprio Deus fez isso. Ele queria ver o que havia acontecido com eles 3. E quando ele olha para dentro da fornalha, ele se assusta. Porque ele não vê 3 homens mortos. Ele não vê 3 homens amarrados. Ele não vê 3 homens chorando. Ele não vê 3 homens em desespero, lamentando, dizendo: o que adiantou eu ser crente esse tempo todo e agora estamos aqui morrendo nesse fogo. Não. Ele não contemplou 3 homens gritando e dizendo: que vida é essa, Deus? Nós te servimos esse tempo todo e agora estamos aqui sendo queimados. Não. Sabe o que ele viu? Ele viu 4 homens soltos andando dentro da fornalha, aleluia. Ele contemplou 4 homens soltos andando dentro da fornalha. E ele se assusta
assusta com a visão que ele teve. Ele olha para um dos seus capitães e pergunta: quantos homens nós lançamos? E eles disseram 3. E ele diz: então tem algo errado, porque eu estou vendo 4. Peraí, saiu da boca do rei, eu estou vendo 4. E o aspecto do quarto tem o semblante do Filho dos deuses, aleluia. E o aspecto do quarto tem o semblante do Filho dos deuses, aleluia. Deixa eu findar a mensagem. Já fechei, não quero ir além, deixa eu findar. Porque essa mensagem ela tem um fim. Vai para cá. Após o rei ter falado isso, ele mandou que abrisse a porta da fornalha. E ele grita lá de onde ele estava dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, saíde para fora. E os 3 saíram para fora. E quando vieram para a frente do rei, a Bíblia diz que os soldados foram até eles e começaram a consultá-lo, para ver o que havia queimado neles. E para susto, para desespero dos soldados, nenhum fio de cabelo foi achado queimado. Peraí, nós não lemos, mas está lá, você pode ir lá que está lá. Imediatamente o rei chama um escrivão. E aquele escrivão sobe para cima de onde estava o rei. E o rei se levanta e olha para toda a nação que ali estava e disse: a partir de hoje, eu, Nabucodonosor, determino: ai daquele, ai daquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse será queimado, destruído. Porque hoje, olha, isso está lá, pode ir ler que está lá. Saiu da boca de Nabucodonosor. Hoje, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego provou ser Deus fiel e verdadeiro. Provou ser Deus fiel e verdadeiro com aqueles que nele creram. Deixa eu findar a mensagem, olhe para mim. Porque você não veio em vão aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe o que você está passando. Ele sabe as afrontas que tem vindo em tua direção, seja qual foi a área, Ele é conhecedor disso. E Ele hoje quer te ensinar como vencer essas afrontas. E não é murmurando, não é chorando, não é questionando, não é lamentando a vida de cristão que você tem, não. É confiando no Deus em que você serve. É se mantendo intacto no Deus em que você serve. Pastor, está faltando comida, mantenha-se firme. Está faltando alimento, está faltando água, mantenha-se firme. Pastor, está tudo dando errado, mantenha-se firme. Pastor, as ameaças estão vindo, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mas por que me manter firme? Porque tem alguém lá de cima olhando. Tem um Deus lá de cima olhando. E dizendo: deixa eu ver até onde vai a fé dele. Deixa eu ver até onde a fé dele está estruturada em mim. Porque muitos a fé só está estruturada naquilo que ele ganha. Ganha um carro, oh glória, obrigado Deus, tu é demais. Ganha uma portinha de emprego melhor, eita aleluia Deus, tu é bom. Ganha uma moto, Muitos estão assim, a sua fé está estruturada só no que ganha. E não nas provas, e não nas tempestades, e não nos desafios, e não nos sofrimentos. Porque a fé não deve ser estruturada só no que ganhamos. A fé precisa ser estruturada em todas as áreas da nossa vida. Até na pior tentação, até na pior situação da nossa vida, a fé tem que estar estruturada. Pegue a história de Jó e você vai descobrir isso. A fé de Jó não era pelo que ele tinha. O problema de muitos cristãos hoje é que a sua fé está estruturada no que ele tem. E enquanto ele tem, ele é cristão verdadeiro.
Enquanto ele tem, ele oferta, ele dizima. Enquanto ele tem, ele contribui. Enquanto ele tem, ele está alegre, está feliz, está satisfeito. Mas na hora que ele começa a perder, a murmuração começa, os questionamentos começam, a lamentação começa, o choro começa, a desistência começa. Não é isso que Deus quer de você essa noite. Ele te trouxe aqui e Ele não deixou eu mudar a mensagem para você entender isso, porque Ele sabe o que muitos aqui estão passando. Ele sabe que muitos aqui estão na pior situação da sua vida, mas Ele está testando a sua fé. Ele está testando a sua fé. Pastor, mas já era para Ele ter me respondido. Era para Ele ter feito isso na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego antes de ser lançado na fornalha. Mas Ele não fez. Ele esperou ser lançado na fornalha para poder fazer. Era para Ele ter feito isso na vida de Daniel, antes de Daniel ser lançado dentro da cova dos leões, mas Ele não fez. Ele deixou fazer quando Daniel estava lá dentro da cova dos leões. Era para Ele ter feito isso na vida de muitos homens e mulheres de Deus do passado, que morreram por amor à fé, mas Ele não fez. Ele deixou para fazer na hora certa. Então mantenha sua fé firme. Pare de questionar, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se ferir por pedrinhas à toa. Mantenha-se firme. Porque o que o diabo quer é isso, é que você se fira com facilidade. O diabo quer isso. Porque quando nos ferimos com facilidade e caímos da fé, negligenciamos a confiança no Deus em que nós servimos. Mas quando nos resistimos às pedradas e às pauladas e às calúnias, aí o inferno reconhece o tamanho da nossa fé. Essa semana que eu tive de repouso, eu recebi uma mensagem muito interessante. Eu já preguei essa palavra muitas vezes, mas eu nunca havia analisado da forma em que eu recebi. Quem já leu a palavra, aquela parábola da semente da fé do tamanho de um... Quem já viu um grão de mostarda? Quem já viu? Que tamanho é? Deixa eu tentar mostrar para você o que é um grãozinho de mostarda. Talvez você nem vai ver aí, de tão pequenininho que ele é. Olha, talvez não dá nem para ver, nem quem está aqui perto dá para ver. Você já viu aquela mensagem? Jesus diz assim, ó, se tiver de fé, do tamanho de um grão de mostarda, fazer o quê? Quase ninguém leu essa mensagem ainda. Vai fazer o quê? Dirás a este monte, afasta-te daqui, e ele? Que tamanha fé tinha que ter? Olha para cá, olha para cá. Vou fechar aqui com isso aqui, ó, com essa demonstração aqui. Eu já preguei sobre isso várias vezes, eu nunca havia tido esse ponto de visão que eu tive com esse vídeo que eu recebi. Aí o irmão estava explicando que Jesus não estava dizendo que a nossa fé tem que ser desse tamanho, de um grão de mostarda. Não. A nossa fé não é que ela tem que ser do tamanho, Renata, de um grão de mostarda, mas é que ela tem que ter a qualidade de um grão de mostarda. Por que a qualidade? Porque o grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele é plantado, ele dá uma árvore tremenda, profunda, extraordinária, espantosa aos olhos humanos. Como pode um grãozinho tão pequeno dar uma árvore tão poderosa? Então não é o tamanho, Jesus não estava falando do tamanho da fé, Jesus estava falando da qualidade da fé. E é isso que muitos cristãos precisam entender, que o que vale para Deus e o que deixa o diabo desesperado não é o tamanho da sua fé, mas é a qualidade da sua fé. A
qualidade da tua fé vai te manter firme debaixo de qualquer situação que você enfrentar. A qualidade da tua fé, a qualidade da tua fé vai fazer o diabo estremecer e tentar te destruir, não vai conseguir. A qualidade da tua fé, olhe para mim, a qualidade da tua fé vai deixar aquela pessoa que vive falando mal de você perturbado, porque quanto mais ele fala, mais você vai brilhar, mais você vai crescer, mais você vai... você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Jesus não estava falando do tamanho, mas da qualidade. E muitas pessoas estão preocupadas com o tamanho da fé. É tanto que a oração de muitos é: ó Senhor, aumenta a minha fé. Você não precisa ter uma fé. Jesus estava dizendo: olha, filho, Jesus estava dizendo: filho, você não precisa ter uma fé grande, você precisa ter uma fé de qualidade, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, mas que ela tenha qualidade, mas que ela tenha qualidade, ao ponto de deixar os teus inimigos assustados, ao ponto de deixar aquele pai de santo turbado. Eu estava contando, para mim, essa semana que eu fiquei de repouso, eu sou meio desobediente, meu filho já falou isso. Eu peguei o carro e falei: não aguento ficar preso, eu tenho que sair, se eu não sair eu vou sufocar. Eu peguei o carro e fui para a chácara. Falei: vou ficar lá, quietinho. E assim que eu cheguei, mais ou menos uns 500 metros da nossa chácara, uma mãe de santo que tem um terreiro de macumba abaixo da chácara, estava descendo com um monte de sacola. Ela é do meu tamanho. Aí eu parei o carro do lado dela. E aí, dona Isabel, vai a pé ou quer uma carona? Ela olhou para mim e disse: se me der eu vou. Eu falei: então entra. Aí eu contando para o irmão que eu dei a carona para ela até a porta da nossa chácara. O irmão disse: o senhor botou uma mãe de santo aqui dentro desse carro? Eu falei: botei. Falei para ele: botei. E o carro está intacto. Não era qualquer um, não. Era a mamãe. Vocês não entenderam, eu vou repetir. Não era qualquer macumbeiro, era a mamãe. Mas no outro banco estava o papai. Ela ainda deu um testemunho. Ela ainda deu um testemunho para mim. Lá de onde eu peguei ela até a porta, era uns 500 metros, até a porta da chácara. Ela disse: Paulo, quero te contar uma coisa. Eu falei: diga. Falei: meu neto está morando comigo aqui. E ele estava falando de ti. Eu falei: opa, que benção. Está falando bem ou mal? Disse: não, ele estava falando bem. Ele disse: seu neto é? Seu neto? Ela é um rapazinho que você dá carona para ele direto. Eu falei: eu sei, sim, eu sempre encontro ele aqui. E paro e dou carona para ele. Ela disse: é meu neto. Eu disse: que benção. E o que ele está falando? Eu disse: não. Ele chegou para mim e disse: mãe, esse pastor aí é diferente. Toda vez que ele me vê, ele para, dá carona, me chama. Às vezes eu não quero vir. Ele diz: rapaz, entra aí. É quase 500 quilômetros. Entra aí, é quase 500 metros. Entra aí, é rapidinho, tu chega lá. E ele é brincalhão, ele é sorridinho. Toda vez que eu encontro ele, mãe, ele está sorrindo. Deus não estava falando do tamanho que você tem que ter a fé. Deus estava falando da qualidade que você tem que ter a fé. Porque o que vai fazer diferença na sua vida como cristão é a qualidade da sua fé. É ela que não vai deixar você ter medo de macumba. É ela que não vai deixar você ter medo do diabo. É ela que não vai deixar você se estremecer nos desafios que o inferno vai lançar contra você. Quem tem que tremer é ele, não você. Mas para ele tremer, ele tem que saber qual é a qualidade da sua fé. Vou findar aqui. Estou de olho no relógio.
Hoje Deus te trouxe aqui para te fazer entender que você precisa mudar essa fé que você tem. Deixar de se preocupar com o tamanho e passar a se preocupar com a qualidade dela. Quem está entendendo? Esqueça o tamanho e lute pela qualidade. Vou repetir, esqueça o tamanho e lute pela qualidade da sua fé. Você vai ver sua história mudar. Fique em pé. É para Ele. Nahai.